Você dando as pessoas certas e você entendendo o mercado, ou pelo menos Não, é ir genial. buscar conhecer o mercado, Esquece, né? Genial. eu acho que assim, tem muitas oportunidades, tem muita coisa. Você pode ver que são segmentos que não se diferem muito. Eu não estou falando que eu tenho uma contabilidade e montei uma boutique, porque aí é destoar demais, né? Eu não tenho uma contabilidade e montei uma panificadora. Uma contabilidade, empresa contábil e agora uma empresa de administração condominial. Então, a administração condominial tem a prestação de contas, tem os balancetes, E você todo tem esse que. planejamento você já tem na contabilidade ali Então, a dentro. gente já traz da expertise da contabilidade para. Como é que legaliza? Às vezes a pessoa quer legalizar, mas a documentação não está favorável, e nem tem ainda. Aí como é que faz? Também não sabe. Aí a gente já tem essa expertise. Então, por isso que acabou dando muito certo. E deu muito certo porque eu acho que você tem que ter do seu lado as pessoas que têm a mesma pegada que você, que têm os mesmos objetivos, que têm o mesmo caráter que o seu, porque aí a coisa vai. Eu sou muito abençoada porque tanto na contabilidade quanto na administradora e agora na medicina, a gente encontrou pessoas com esse mesmo perfil, pessoas confiáveis e que querem trabalhar, fazer a coisa diferente. Porque você imagina uma pessoa no meu perfil que quer correr que nem uma louca, com uma pessoa que não quer fazer nada. Para mim, isso daqui tá bom. Para mim, nunca tava bom Nem sempre os um opostos se atraem, funcionário, né? 10 funcionários não estava bom, 15, minha meta era 10, o dia que eu fiz 10 eu fiquei felizaça, mas eu falei, não, vamos crescer. Tem sempre essa agonia, essa inquietação, que eu acho que é uma coisa favorável que faz com que as coisas cresçam. Então, as pessoas que estão do seu lado, as pessoas chaves, os sócios, os gestores, eles têm que ter essa mesma pegada. Senão você não fica na mesma página com a mesma música, né? Então, acho que isso aí que favorece bastante. E a medicina era um cliente nosso Mais uma que oportunidade. precisou de uma consultoria. E aí o Carlos foi fazer essa consultoria, foi fazendo essas orientações, foi indo, porque eles estavam com bastante dificuldades, porque a pessoa que administrava veio a falecer. E aí o filho assumiu, mas ele estava com muita dificuldade. E a gente começou a fazer, né, essa consultoria, essas orientações, indo. E aí foi dando tão certo que aí ele falou: olha, eu não consigo fazer dessa forma como vocês estão falando, eu não consigo fazer isso sozinho. Aí eu precisaria de alguém. Ou eu vendo a empresa, ou eu arrumo um sócio, mas onde eu vou arrumar alguém? Então, não sei. Aí foi indo, a gente falou, não vende, a empresa tem muito potencial e tal, e tal. Aí eu falei, então tá, então não dá pra vocês virem juntos? Aí a gente parou, pensou, falei, peraí, vamos analisar. Porque esse segmento a gente não entende muito bem, a gente não é médico e tal, mas vamos pensar. Mas aí, medicina ocupacional, todas as empresas precisam, né, desse Sim. serviço. Nós temos todas as empresas ali que a gente indica para um monte de empresas diferentes desse segmento. E por que não indicar para uma empresa que é do grupo e que a gente sabe que está com tudo em dia, está tudo certo, está sendo auditada, está fazendo tudo da forma como tem que ser feito. A gente pensou, chamamos mais um amigo para participar, que é um amigo médico, apresentar um projeto, topou, e aí a gente entrou. Então, são oportunidades que a gente vai descobrindo no meio do caminho, nesse mundo de network, de negócios que a gente faz, que eu acho que é aí, onde a gente fala que a gente não pode parar. A gente foi num evento do Contabilidade Consultiva. Lá a gente conheceu o Pedro Neri, Sim. que é assim, uma Nossa, pessoa fenômeno. Um incrível. abraço para ele. Ele é maravilhoso e a gente faz uma mentoria com ele. A gente está no grupo de Masters. No Se Master. reúnem os maiores contabilidades do Brasil, tal, os contadores mais assim engajados e com uma performance assim, fora da curva. E a gente está, né, desde 2022, eu acho. Se não me engano, desde 2022 ou 2023 a gente entrou. E, cara, são momentos assim que são disruptivos, porque você tem muito treinamento, você tem muita reunião, você tem muita troca com a galera lá. O Pedro conduz assim essa educação direcionada, né, para escritório de Ele é maestro contabilidade nisso. de uma forma assim excepcional. Ele é empreendedor, é advogado, não é contador. Eu falo que ele é meio coach, meio pastor, porque ele consegue assim fazer uma mescla que a coisa se torna leve, mas com uma cobrança de que, e aí, cara, você quer ficar parado, e você quer crescer? Então, assim, são oportunidades que a gente vai abraçando, e isso a gente fazendo um monte de mentoria, nossa, um monte de coisa a gente faz para se capacitar.
replica isso para os colaboradores, coloca também alguns colaboradores para fazer várias mentorias também para eles se capacitarem cada vez mais, porque isso vai fazer com que a minha empresa cresça e que o meu cliente seja cada vez melhor atendido. E com isso, cai também os meus riscos, né, de multas. Tudo de multa, que eu acho que é a nossa maior preocupação, né, são as multas. Cai o risco de perda de cliente, porque a gente acaba fidelizando cada vez mais o cliente. A gente vai fazer um evento só para os nossos clientes, agora para o início do ano, para falar sobre reforma tributária. E aí, nesses cafés, a gente pergunta o que vocês gostariam. A gente vai fazer um evento para reforma. Aí eles colocam, fala sobre isso também e tal. Aí a gente está desenhando como vai fazer. E, de repente, é a possibilidade desse evento acontecer 2 vezes ao ano, de ser anual, não é uma coisa que vai ser, foi pontual, foi só isso aqui. Entrar num calendário mesmo de rotina. Então, acho que a gente vem trabalhando muito. O Silvana Conecta, vamos para as redes sociais, né? Vamos mostrar o que a gente está fazendo, vamos levar você tem essa veia também. Conhecimento aí, né? Tá todo mundo indo para esse viés, vamos ver como é que é. Aí a gente começa a estudar, procurar parcerias para a gente andar, né? Não dá para ficar parado. E o que eu sempre ouvia, desde quando a gente começou naquele núcleo de contabilidade lá atrás, era que eu via assim, ninguém era o mesmo que entrava lá, depois de um tempo, todo mundo tinha uma mudança assim, muito latente. E quando você começa a participar de entidades, começa a participar de encontros com outros empresários, você começa a discutir o seu negócio com outros, da sua mesma linhagem, vamos dizer assim, eles não são seus concorrentes, eles são seus colegas de trabalho, onde a gente troca muita figurinha. E depois acaba pessoas que têm tanta conexão virando amigos, assim, como aconteceu nessa minha jornada aí, gente que frequenta a minha casa, a gente vai viajar junto e tal, porque vai pegando mesmo amizade. E um ajuda o outro. Já teve situações onde eu emprestei funcionário para um escritório que estava com necessidade, estava com uma dificuldade muito grande lá. Eu falei, não, vou falar que fulano é gente boa, vou alocar ele aí uns tempos aí para você. Te ajudar. Segura aí 2 semanas. Precisa de mais? Depois você me fala, a gente vê como é que vai fazer. Já teve nesse mesmo grupo gente que precisou de nota emprestada. Peguei um cliente, não sei como é que eu faço, não posso perder, peguei, mas eu não sei como que cuida dessa área. Fulano é dessa área, ele vai lá com você e fecha com você e você contrata ele junto e vocês vão fazendo até você aprender. Então tem uma série de coisas que você pode fazer, porque eu acho que eu sozinha não consigo quase nada. Criou uma rede de apoio. Mas quando a gente começa a ter respeito pelas pessoas, ter consideração, ser leal, empatia e ter relacionamentos baseados em ética, você começa a criar uma rede de apoio. Você começa a criar parceiros que vão com você para onde você for, porque você passa credibilidade. E isso é importante. É uma coisa que não tem preço. Que bacana. Silvana Araújo. Alguém validando o teu trabalho, o cuidado que você tem no olhar da tua entrega com o cliente. Porque o cliente ele tem que se sentir prestigiado, ele tem que se sentir... não vou falar mimado, mas ele tem que se sentir importante, ele tem que saber que ele é importante ali, que ele não é um número. Assim como os seus colaboradores também, eles têm que entender que o serviço dele tem que ser muito bem feito, para ele entregar bem feito para o próximo, porque é uma cadeia, é uma linha de produção, né? Eu sempre falo, é uma linha de produção, é uma esteira. Um vai passando redondinho para o outro. Se alguém ali no meio errar, não adianta o meu primeiro ser muito bom e o último fizer com muita maestria. Se não for entregue redondo, ele não consegue fazer como tem que ser feito. Tem que estar todo mundo no mesmo nível, né? E aí não importa. Para mim não importa. E nem para o cliente importa se foi o Maurício, se foi a Silvana, se foi o Carlos, se foi o João que fez errado. Para ele, o resultado foi ruim, então a empresa errou. Então, eu acho que a gente tem que prezar muito isso. E aí a gente vem trabalhando muito essa questão de cultura, né? A cultura da empresa, o que é negociável para a gente, o que é também para o funcionário, o que a gente tem que prezar muito, porque tem que estar tudo com muita sincronia, né? Se você não tiver essa sincronia, eu acho que aí desanda em algum momento. Eu costumo dizer que a gente não tem que ter cliente, a gente tem que ter fã. Pois né? Também. E aí se torna isso. Então esse café não é sobre o café, é sobre todo um movimento que você faz com o seu cliente para ele entender sobre engajamento com a sua empresa contábil, sobre
atualização, sobre transformação e mais. Você mostra-se autoridade naquilo que você faz. Isso tem um valor imensurável para o seu cliente, né? Quando você mostra que você é autoridade. Ó, aqui é o que você falou. Aqui o negócio é diferente, né? Ele chegou para você e falou, pô, aqui o negócio é diferente. Estamos em outro patamar. Foi lindo de ouvir, foi música. A gente ficou todo mundo realmente muito feliz com aquilo, sabe? Porque, assim, o Boas-Vindas, né, seria para receber o cliente, para mostrar o que a gente trabalha, mas a gente vai entregando ali e é meio que natural, né? Quem gosta de gente, gosta de verdade. Então você começa a ver ali uma outra possibilidade, uma possibilidade de gerar negócio entre eles, uma possibilidade de você trazer ele mais próximo para você. E eu não tinha pensado nisso. Uma possibilidade de você ouvir qual que é a sua dificuldade, o que você precisa, porque eu vou trabalhar dentro do que você precisa. E ali a gente já começa a desenvolver a possibilidade de consultoria também. Sim. Porque ele vai falar o que ele tem, ele já confia em você, então é mais fácil ele fechar com você. Então você pode começar a ir para um outro caminho, gerar um outro negócio. Professor, vou chamar para o professor. Do jeito que você quiser. Estamos caminhando para um tipo de precificação baseada no faturamento do cliente? Não, na minha análise, não. Eu acho que nós estamos partindo... Não é uma saída? No meu entendimento. É uma precificação por processos operacionais. Por exemplo, hoje, quanto custa atender um cliente? Qual é a sua capacidade operacional para atender um cliente? Que tipo de cliente que você atende? Estrela, abacaxi, vaca leiteira, criança? Qual é o seu mercado para cada cliente? É diferente. O cliente abacaxi ele tem demandas que o Estrela não tem. E às vezes você tem escritórios que atendem os dois clientes e tem problemas. Por quê? Porque a equipe está adequada ao cliente abacaxi e outra Estrela. Explica para a galera esse quadrante do abacaxi, da Estrela, da vaca leiteira e o outro que eu não lembro qual que é. É o criança. O criança. Vamos lá, o cliente criança, vamos colocar aqui o meu braço aqui que vocês estão vendo. Esse aqui é o quanto contribui de faturamento, esse é perspectiva de crescimento de mercado. O criança está aqui, ele tem grande perspectiva de mercado e pouca contribuição no faturamento. O que você faz com esse cliente? Investe nele. Então, guardar as devidas proporções, é aquele cliente que te paga pouco, você ganha pouco, mas ele te indica um monte de gente. Então, eu consolido toda a geração de negócio que esse cliente tem, compensa ficar com ele. O que é o cliente estrela? É aquele que tem propensão a crescimento e contribui fortemente no seu honorário, paga bem. Então, é um cliente que te demanda especialidade, investimentos e, principalmente, ele cobra muito do escritório. Mas o faturamento é maior. Mas você ganha para isso. Uhum. E aí você tem o cliente vaca leiteira. Ele tem pouca propensão a crescer no mercado, mas contribui fortemente com honorários. É o cliente estável, cliente maduro. É aquele cliente que não vai crescer, não tem muito o que fazer, mas ele paga direitinho. É o feijão com arroz. E você tem o cliente abacaxi, que é aquele que tem pouca propensão a crescimento e contribui pouco nos honorários. É cliente inadimplente com problemas. Se eu fizer uma análise na minha carteira, eu vou ter todos esses tipos de clientes em menor ou maior proporção. E aí você tem que tomar a decisão. Tem escritório que se autoproclama frutaria, só abacaxi, e faz muito bem aquilo. Então eles entendem que o cliente com esse perfil estrela não adequa, porque você tem uma equipe, sistema, processos e cultura voltada para atender o abacaxi. As suas sacadas é que, sabe, que me pega. É o escritório frutaria. Escritório frutaria. E tá cheio. Só tem abacaxi. Só tem abacaxi. E o contador tá bem. Ele é especialista nisso. Eu vou perguntar pra galera. Pode perguntar. Aqui. Pergunta aí você que nos assiste. Você tem cliente abacaxi? Você é uma frutaria? Vários empresários, Marcelo. Eu treinei centenas no Sescom e todos falavam isso. Todos. E que é do negócio da contabilidade. O pessoal pergunta, Paulo, o que você se autoproclama? Um gestor de zona. Desculpe o português aqui. Eu só sou chamado para problema. Só conclusão. Administrar a bagunça dos outros. O contador é um pouco disso.
Nós, contadores, eu estava com um cliente agora, eu quero depois falar um pouco de mim e terminar. Eu estava com um cliente agora, eu falei, ô fulano, eu não sou empresário, eu sou um consultor. Eu nasci para te ajudar. Agora, eu entendo que o problema da sua empresa é uma troca entre sua experiência com a minha condição técnica. É trocar ideias. Nós temos um problema aqui, nós vamos resolver juntos. Eu vou trazer a parte técnica e você fazer o tempero. Porque o contador ele não pode se basear, se é que ele quer ser consultivo, na condição técnica. A condição técnica diz isso. Eu vou contar uma história para você. Eu estava num cliente uma vez, eu cheguei para ele, olha, tem isso, tem que pagar o imposto, não sei o que, bati, era novo. Ele falou, tá bom, Paulo, eu vou fazer isso. Só que você desce agora, avisa os funcionários que vai ter folha de pagamento, porque você está mandando eu pagar o imposto. Calei a boca, eu entendi o recado. Muitas das vezes o empresário ele não recolhe o tributo, não é porque ele quer. Gente. É porque, vamos lá, o camarada para ele vender pediu 90 dias, ele vai no banco, o banco descontou a duplicata altíssima, ele está sem grana. Então ele escolhe ou paga o salário ou recolhe o tributo. Ele segura o tributo. Porque a gente deveria entender o porquê que o empresário não recolhe o tributo. Porque o governo às vezes complica a vida. Agora, de uns anos para cá, você vê um esforço da sociedade civil na reforma agora e melhorar isso. Quando os empresários batem o pé e chia, eles têm razão. Estou aqui criticando, não pode ser alguma. Mas nós, contadores, a nossa função é essa. É administrar o problema dos outros. Estou dizendo se você quer ser consultor. Porque tem aquele contador, colega, que vai lá, faz a contabilidade, entrega e acabou. No meu caso, como trabalho em consultoria, em fundo de investimento, eu vejo muita coisa. E você precisa ajudar quem toma decisão com informações egressas da contabilidade. O contador é esse cara. Que Claro, tem essa saída, claro. Ô, professor, e essa sua pegada mais consultiva vem desde quando você pegou os 3 clientes lá e começou no escritório? Então, Os 3 clientes do seu tio, né? Do Rui? eu parafraseando, melhor, o nosso lendário e para mim um dos grandes gurus da humanidade, que é o Confúcio. Eu li os Analectos de Confúcio, é um livro. Aliás, eu tô terminando, posso me auto-intitular doutor, né? Tô terminando entregando em ciências sociais, né? Olha que bacana. Eu tô entregando minha tese agora. Depois vocês vão saber, eu não vou falar agora o tema, surpresa, depois eu vou falar. Mas eu me lembro que quando eu fui fazer o doutorado, o meu querido amigo, o Dr. Francisco Fonseca, que é meu orientador, inclusive, um abração ao Francisco, o cara que me ajudou demais, eu tenho uma gratidão. Se eu contar a história do doutorado para você, o que eu passei e venho passando, é outro podcast. Mas eu vou fazer uma síntese no final. Ele me perguntou, cara, você é contador, mexe com banco, faz perícia. Eu peritei uma ação da Lava Jato, tudo. Então, eu fui envolvido. Muita consultoria, eu perdi as contas. Brasil exterior. Se perguntar quantas empresas eu atendi, eu não sei. Dezenas, centenas da área de custo, controladoria, planejamento fiscal. Eu trabalhei bastante na minha vida. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, Francisco, as ciências sociais é mãe da contabilidade, da economia, da administração, do direito e da arquitetura. C5. Aqui eu estou no Vaticano. Ela é mãe. O trabalho do contador é prestar contas à sociedade. Eu tenho que estudar ciências sociais para entender como é que essa sociedade funciona. E o que eu, como contador, posso agregar de valor para a sociedade, além daquilo que eu já presto. Aí eu respondo o que você está dizendo. Eu sempre vi, porque eu nunca fiz faculdade, técnico, nada que eu estudo só para me formar. Eu sou um estudante, nunca fui aluno. Tem diferença. O aluno é o camarada que chega na sala de aula, ele é o passivo. Ele ouve. O estudante não. É o cara que estuda, que lê, que vai fazer. E como eu estava dizendo do Confúcio, que é um pensador chinês, ele tem a seguinte afirmação, né? Quando não se aprende o conceito direito,
você aplica errado e pratica errado. Então você faz uma distorção do conhecimento. Então, o que falta para os contadores, como professor, é o conceito. Aprender as coisas direito. O que é custos? O que é norma? O que é isso? O que é um tributo? Por exemplo, tem contadores que não sabem que o termo mais adequado é falar tributo, porque tributo é a junção de imposto, contribuição e taxa. Por exemplo, por que não se deprecia terreno? Porque não tem vida útil estabelecida. Isso eu aprendi com o Maurício Pocopetz. Ele fala muito isso. Porque o Maurício é um dos poucos professores que tem uma primazia pelo conceito. Ele é um cara obcecado nisso e com razão. Porque na graduação, o camarada está sendo formado. Ele não é contador. Ele pode ser técnico contabilidade, mas contador ele ainda não é. Ele está sendo formado. Porque depois de formado, ele será capacitado, que é o curso que a Contimatic Academy oferece. E na pós-graduação, MBA, ele vai fazer a especialização. Então, essa organização das funções de cada um deles precisa ficar muito claro. O camarada está na graduação e precisa ser formado. Ele precisa saber o que é custo, quais são as ferramentas, onde se aplica, para que se aplica. Um balanço patrimonial, qual é o uso, como é que ele monta. Normas, o que é um impairment, o que é um fair value, o que é um instrumento financeiro. A pessoa precisa entender a operação. Porque a regra da norma, eu sou do tempo da 6404. E eu me formei bem antes da 11941 e a 11638, que trouxe para o Brasil a implementação das normas internacionais. Sim. Porque a nossa estrutura contábil, nós somos do direito romano. Então é a forma sobre a essência. Estou dizendo juridicamente. Se eu acuso você de alguma coisa, eu preciso provar documentalmente. Não é de usos e costumes, como é o direito anglo-saxão, que foi construída toda a contabilidade gerencial. Os grandes pensadores na área de contabilidade gerencial não eram contadores, eram engenheiros. Kaplan, Hornigren, todas essa turma. Você pega, eu li, eu tenho uns 120 livros em casa de custos, eu li todos. Então, o custo japonês é tudo engenheiro de produção que montou. Kanban, Just Time, ABC, todas essas ferramentas. Que existe uma diferença entre gestão de custo e contabilidade de custo. Contabilidade de custo serve para valorar estoque e a gestão de custo é para fazer a gestão operacional do insumo. É uma outra linha de pensamento. E aí, o que eu estava dizendo para você é que essa estrutura sociológica da contabilidade, ela interfere. Então, você transita nessas três estruturas. O que é a parte técnica? É você entender e ser bem informado. Como é que faz contabilidade? Ali, como é que eu lanço, como é que eu parametrizo o sistema, como é que eu fecho o balanço? Esse é o universo técnico. Aí eu tenho o universo do ecossistema, ou com os stakeholders, os usuários da contabilidade. São outras competências que eu preciso ter. Além de técnica, eu preciso me comunicar bem, ter conhecimentos transversais, entender de administração, de direito, de economia. Porque aquela tua informação contábil, ela vai servir de base para alguma análise que esse cliente precisa, que é o tal do contador consultivo. Que é o que eu sempre vi por excelência, que é o papel do contador. Porque eu faço isso há muito tempo, Maurício.